Fala, Nicolas, tudo bom, cara? Bom, hoje tô aí, vou mostrar pra você por que que Air Fryer é melhor na batalha dos nuggets aí que você fez com suas filhas. Então bora lá. Opa, aí, bora lá. Então pra começar, qual que é a diferença entre a Air Fryer e o forno? Bom, a Air Fryer ela utiliza o método de aquecimento por convecção, ou seja, dentro dela ela tem uma resistência elétrica e uma ventoinha. Então, com a ventoinha que está girando lá dentro, ela suga o ar que está fora, faz com que esse ar passe pela resistência, aquecendo esse ar, e esse ar que vai ficar girando dentro da própria air fryer vai aquecer o alimento que está dentro dela a partir da convecção. Agora, para o forno, nós vamos considerar ele como pelo método de radiação ou pela convecção natural. A radiação ela esquenta o alimento através de ondas. Então, nesse caso, para a gente conseguir aplicar os cálculos necessários para fazer essa comprovação, nós vamos acabar considerando o forno como uma convecção natural. Além disso, também será considerado que ele não apresenta uma resistência elétrica e nenhuma ventoinha. Seria um forno a gás normal. Porém, nos fornos mais novos, igual que a gente tem em casa, ele já é elétrico e ele apresenta essa ventoinha para aumentar a eficiência dele. Bom, mas na hora H, qual que é a diferença? Por que que Air Fryer é melhor? Bom, o tamanho influencia? Influenciaria se levássemos em conta o tempo necessário para pré-aquecer o forno e a Air Fryer. Porém, nesse caso, como você escreveu lá, que elas já estão pré-aquecidas, ele não vai acabar influenciando. A temperatura, se ela fosse diferente nos dois, influenciaria, claro. Porém, como ela é igual a 250 graus em ambos equipamentos, ela não influencia nosso processo. A potência. Sim, a potência também influenciaria. Se um fosse mais potente que o outro, sim, mas nesse caso também não vamos considerar isso. Então, o que acaba sobrando que é diferente, cara, entre o forno e air fryer? Bom, só pode ser o coeficiente de transferência de calor, que a gente conhece como o Hzinho. Como você nos passou, o tempo para air fryer fazer os nuggets é 8 minutos e o do forno é 30, isso só pode significar que o Hzinho da air fryer é maior que o do forno. Mas como que a gente prova isso? Seguinte, usando Excel, nosso amigo, claro, né? Aqui eu fiz uma planilhinha que tem o dado, a temperatura do infinito, do superfície e do filme. Calculei tudo bonitinho, passei para Kelvin. Aí, dos dados do nugget, eu vou considerar ele como 5 centímetros de diâmetro, que dá 0,05 metros de diâmetro. Agora, para a velocidade do ar, que vai estar dentro lá do equipamento, a air fryer, como ela tem essa ventoinha, ela vai apresentar uma velocidade de movimentação desse ar bem maior do que o do forno, que é uma convecção natural, ou seja, quase nula. É considerada convecção porque o fogo, que é gás, queima e aquece o ar em volta e esse ar sobe, fazendo com que tenha a movimentação entre ar frio e quente dentro do forno, criando essa convecção natural. Mas é extremamente lenta, perdão. Então eu adequei ela a 3 metros por segundo e a 0,1 metros por segundo para o forno. Sendo assim, esses dados do ar a 400 Kelvin e 450 Kelvin. Não tem o que eu queria, que era a temperatura de filme, que é 423. Então nós vamos fazer uma interpolação. Para isso eu fui lá no Incropera e peguei esses dados. A temperatura, o ρ, o Cp, a viscosidade e o casinho. Aí eu fiz uma interpolação e cheguei em todos os valores necessários do ρ, do Cp, do Mi e do K para a temperatura de 410,5 Kelvin, que é o nosso T-filme. Daí eu calculei o. Ai, esqueci o nome. Como que é? O Plankton, que deu 0,69. Como ele deu 0,79, nós podemos considerá-lo 0,7 para a gente conseguir fazer o cálculo de Hilbert. Sendo assim, nós vamos precisar dessa tabelinha daqui, ó, que com o número de Reynolds a gente consegue calcular o C e o M. Então, primeiro a gente precisa calcular o Reynolds. Para isso, a fórmula Reynolds é simples, é ρ vezes a velocidade do equipamento vezes o diâmetro dividido pelo μ. Além disso, nós vamos calcular o núcleo, que é o C vezes o Reynolds elevado ao m vezes o PR elevado a 1/3. E, finalmente, o H, que é o núcleo vezes o casinho dividido pelo diâmetro. Sendo assim, eu fiz os cálculos no nosso Excel. Apareceu o Reynolds acima de 4.000, sendo que ele acima de 4.000 nós usamos um C de 0,193 e um M de 0,618.
resultando num Núcleo de 34,7 e num H de 23,97. E, para o forno, deu um Reynolds de apenas 181. Então, nós calculamos ele na faixa de 4 a 40. Então, o Czinho, 40 a 4000, que vai ser o Czinho de 0,683 e o Eminho de 0,466, dando um Núcleo de 6,8 e um Hzinho de 4,70. Então, sendo assim, cara, a gente consegue comprovar aquilo lá que eu disse antes, que o Hzinho do Air Fryer é maior do que o do forno, por isso que ela fica mais rápida. Só que eu quis ir um pouquinho mais, cara. Eu queria comprovar isso daí em questão de tempo, para ver se batia com 8 e 30 minutos. Então eu fui lá e peguei aquele Excel da terceira avaliação que a gente fez, lembra? Para calcular o tempo que seria necessário. Bom, aqui tá aí. Eu coloquei todos os dados do cilindro, que eu considerei nosso nugget como um cilindro, e os dados do nugget. Para o K, o Rho e o CP, eu fui lá na internet e procurei todos esses dados do frango. Porque o nugget é um franguinho, né? E o H, nesse caso daqui, como a gente está vendo para o forno, eu peguei o H que a gente descobriu lá no slide anterior, que é 4,7 watts por metro quadrado Kelvin. Com isso daí, a gente também sabe que a T inicial é 25 graus, temperatura ambiente, eu deixei ele descongelar antes de colocar ele para fritar. A temperatura do infinito vai ser 250 graus. Sendo assim, nós fazemos todos os cálculos da placa infinita, do cilindro infinito, e queria uma temperatura no centro de 125 graus, para ter certeza que o frango estava bem assadinho. Sendo assim, cara, deu um tempo de 30,5 minutos, bem próximo do que você passou para nós de 30 minutos do forno. Aí eu fiz a mesma coisa para Air Fryer. Na Air Fryer, eu só mudei o Hzinho, que deu 23,97. O resto continuou tudo igual. Quando eu zerei o erro e calculei a temperatura no centro para 125 também, pá, deu 9 minutos. Então assim, cara, a gente conseguiu. Foi a minha tentativa de comprovar para você que. Eu não lembro qual dos suas filhas falou que 8 minutos que a Air Fryer seria mais rápida, tava certo. E é por causa do Hzinho. Porque o Hzinho da Air Fryer é maior do que o Hzinho do forno. Cara, obrigado. Desculpa pelo tempo de apresentação. Essas daqui foram as referências que eu utilizei. E é isso, Nicolas. Abração, obrigado pelo semestre e até mais.